Então, pessoal, dando continuidade ao estudo da avaliação do ruído, né? Nós vimos dose equivalente e agora vamos falar do nível equivalente de ruído. A gente pode transformar uma dose diária de ruído num nível de ruído equivalente. Então, vamos à definição. Nível equivalente de ruído é o valor de ruído em decibéis, dBA, ao qual o trabalhador estaria sujeito durante toda a jornada de trabalho continuamente, ao invés de várias exposições diferentes ao longo do dia. Quer dizer o seguinte, ele ficou, na realidade, neste exemplo, ele ficou sujeito a 110 decibéis durante um tempo, 100 decibéis durante o outro. O nível de ruído de exposição do trabalhador mudou ao longo do dia. Mas tudo se passa como se ele estivesse, durante toda a jornada, exposto a um único valor de NPS, ou de ruído. Então, a gente tem uma equação matemática que, de posse do nível da dose equivalente, a gente pode transformar em nível equivalente. É essa equação em negrito aqui, ó. O NEC, ou nível equivalente de ruído, ele é igual ao logaritmo de 8 vezes a dose dividido por T, onde T é a duração da jornada de trabalho em horas, mais esse número aqui, 5,117, tudo isso dividido por 0,06. Bom, então vejamos um exemplo, né? O primeiro exemplo, qual é o nível equivalente de ruído do trabalhador que ficou exposto a uma dose de 133%, que é o exemplo do vídeo anterior, esse daqui, né? Olha lá, a dose 1,33. E com jornada de 8 horas, ele trabalhou 8 horas. Então pega essa equação, substitui o LEQ por 1,33 e T substitui por 8. Então ficou NEQ igual a log de 8 vezes 1,33 sobre 8, mais 5,117, dividido por 0,06. Bom, esta operação aqui é uma operação de calculadora científica, né? Se você a fizer, vai achar aqui 0,1238. O resto já é algébrica normal. Soma, depois divide. Resultado, 87,34 decibéis. Então, esse trabalhador aqui, ó, que foi exposto a essas condições ao longo do dia, ele teve uma dose de 1,33 ou de 133%, que é insalubre, e isso corresponde a um nível equivalente de ruído de 87,34. Tá correto, né? O resultado é coerente, porque se a dose é maior do que 1, a exposição durante 8 horas tem que ser maior que 85, né? E realmente foi. Ela deu 87,34. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Temos um segundo exemplo para mostrar para vocês. Vamos pegar uma situação de um serralheiro. Ele tem uma jornada de 9 horas e realiza essas tarefas. Ele trabalha com lixadeira de 96 decibéis durante 1 hora, trabalha num galpão fechado com ruído de 88 decibéis durante 4 horas, almoça num restaurante com ruído de fundo de 74 decibéis durante 1 hora, trabalha com furadeira portátil de 95 decibéis durante 1 hora e trabalha em ambiente aberto com ruído de fundo de 80 decibéis durante 2 horas. Então, vamos calcular primeiro a dose. Você pega aquela tabelinha, né, com os níveis de ruído de exposição, o tempo de exposição, o limite que você vai encontrar na tabela do anexo 1 da NR15 e na nossa apostila. Divide o CI pelo TI, né? Então, deu aqui, por exemplo, 1 dividido por 1,45, né? 1,75 horas. 4 dividido por 5. E vai obtendo aqui as parcelas de dose. E aqui o somatório delas. Começa com a primeira, 0,57. Soma com 0,8, 1,37. Soma com 0, 1,37. E vai somando com as próximas doses.
até chegar no final que deu aqui 187%. É uma condição insalubre, naturalmente. Agora o cálculo do nível de exposição, o nível equivalente. A equação é log de 8 sobre L equivalente dividido pela jornada T mais 5,117 dividido por 0,06. O L é que? 1,87. E o T, que é a jornada, é 9. Substituindo e fazendo as contas com uma calculadora científica, você vai desenvolvendo e encontra, neste exemplo, 88,96 decibéis. Então, é um outro exemplo de insalubridade. A dose deu maior que 100% e o nível equivalente deu maior que 85 decibéis. Bom, uma observação. Os níveis equivalentes calculados nesses exemplos acima representam um ruído ao qual o trabalhador ficaria exposto continuamente durante toda a jornada de trabalho. Ou seja, em que pese a exposição ao ruído variar ao longo do dia, da forma descrita nesses exemplos, para fins de avaliação da exposição ocupacional, tudo se passa como se um único nível de ruído durante toda a jornada acontecesse, que é o nível de equivalência, NEQ, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Ok? Então, esta é a transformação da dose de ruído em nível equivalente de ruído. Tá bom? É interessante observar, no exemplo anterior, né, que individualmente nenhum tempo de exposição ultrapassa o seu limite aqui, ó, nesse exemplo. Então, aqui, cada tarefa dessa, por si só, não constitui a insalubridade. Mas a somatória delas ao longo da jornada deu a dose acima e, por isso, a condição neste exemplo e também no exemplo 2 foi insalubre. Volto a repetir que não estamos considerando medidas de controle que ainda vamos estudar mais para frente, para que possamos eliminar ou neutralizar o agente que produz a insalubridade, nesse caso, o ruído.